Fala galera, tudo bem com vocês? Bora para as análises das operações de segunda-feira. E agora que eu aprendi como coloca aqui no Profit as marcações de onde foram feitas as operações, tá? Porque antes era aquele botãozinho que você clicava aqui, propriedades, e já aparecia aqui, né? Mas agora você tem que ir lá no configurações e daí sim você muda para deixar aparecendo a execução das ordens aqui na tela, tá? Eu gosto disso daqui para ficar um pouco mais didático e eu ter certeza de onde eu fiz as minhas operações, tá? Meus vizinhos estão barulhentos aqui hoje, então se alguém estiver ouvindo algum barulho aí, ignorem. Então, o que a gente teve? A gente teve setup do primeiro candle do dia, no 2 minutos, foi esse candle vermelho, que deixou bastante pavio bem na região da linha d'água, tá? Não foi um candle legal para venda, tá? Foi um candle vendedor, mas deixou bastante pavio numa região de suporte e as médias estavam para cima. Então, estava assim, muito contra a tendência, mesmo estando rompendo a média de 200. Eu estava querendo um movimento mais para cima, pelo menos nessa primeira movimentação do dia, analisando o macro, tá? Então, o que eu fiz? Quando esse segundo candle aqui, ele anulou a força do primeiro, eu comprei aqui no fechamento do candle, tá? Colocamos a nossa parcial um tique abaixo aqui da mínima do dia, tá? Primeira parcial, saímos aqui. Primeira parcial foi feita aqui. Formou esse topo, logo em seguida formou esse topo. Com isso, meu stop já estava no zero, mas eu realizei mais uma parcial, tá? Porque eu vi que o movimento ele já tinha enfraquecido, além de chegar em uma resistência de dias anteriores. Então, eu fiz mais uma parcial aqui. Quando o índice, ele virou, né? Ele fechou abaixo aqui da média de 9, mesmo pelo 2 minutos, eu já peguei e trouxe o meu stop, que estava no zero, eu já trouxe aqui, ó, para essa mínima desse fundinho anterior aqui, tá? E daí eu acabei saindo da operação aqui. Logo em seguida, a gente teve, nos 5 minutos, um setup chamado 9.1, tá? 9.1 não foi dos mais bonitos, por isso que eu gosto de usar uma estratégia. A gente teve esse candle vendedor aqui, tá? E isso daqui caracteriza com 9.1. O que é o 9.1? A gente está tendo uma movimentação de alta. Deixa eu colocar aqui, ó. A gente está tendo uma movimentação de alta. A gente tem... cadê o lápis? A gente tem, por exemplo, uma média aqui, certo? E daí o ativo começa a fazer uma movimentação de baixa. Quando ele tem o primeiro candle que ele rompe virando, né, a média para baixo, a gente ativa um setup contra a tendência chamado 9.1, porque é o primeiro setup com a média de 9 do Larry Williams, que na verdade não foi o Larry Williams que estudou, mas enfim, né? O setup 9.1 vocês podem pesquisar por Larry Williams. O que a gente faz? A gente faz uma venda no rompimento do candle para baixo e coloca o stop acima do candle ou acima do topo anterior, depende do operacional de cada um, tá? Eu não gosto tanto, depende da movimentação do mercado. Nesse caso, foi bem bonito até, tá? Nesse caso foi até legal, mas já estava chegando, né? Já tinha chegado na região de abertura do dia. Então, essa região é uma região de importância, tá? Abertura e fechamento do dia são sempre regiões de importância que a gente tem. Então, eu esperei fazer um pullback. O que seria um pullback? Movimentação de alta, não conseguisse passar e voltasse para baixo. Pelo 2 minutos fica bem mais bonito de ver. Vamos lá. 2 minutos aqui são os de hoje. Eita, não. 30 de setembro. Isso aqui, ó, bonito. Tá? Então, o que a gente teve? A gente teve essa movimentação, segurou nas médias, segurou na VWAP, voltou a fazer uma movimentação para baixo. Olha que bonito, ó. Pivô, já ouviram falar em pivô de baixa? É isso daqui, ó. Movimentação de alta, baixa, baixa. Quer dizer, alta com topo mais baixo. Fizemos um novo fundo, fizemos um novo topo. Quando a gente tem um rompimento nessa região aqui, rompimento de pivô, a gente faz uma venda, tá? Foi exatamente o que eu fiz. Então,
coloquei a minha ordem aqui, né, nessa região, e acabou pegando nesse candle aqui. Então, a gente fez aqui, colocamos o stop aqui, deu, sei lá, quase 200 pontos, tá? A minha parcial ficou aqui, né, que tá nessa setinha azul. Mas por que que eu fiz uma parcial antes? Justamente porque tínhamos a média de 200, tá? Que é uma região de importância. Então, eu adiantei uma parcial minha aqui, deixei a minha outra parcial, então o preço pegou, bateu, né? Ele até acabou pegando, depois o preço voltou um pouquinho, coloquei no preço de entrada, o meu stop, depois ele foi, coloquei a minha outra parcial aqui na região da linha d'água, tá? E daqui a minha última saída, beleza? Então, aqui foi essa operação. Eu não olhei pelo 2 minutos para fazer a próxima operação, que foi no 5, mas pelo 2 minutos teria sido até uma defesa da linha d'água nesse candle aqui. Então, daria para fazer uma compra aqui, com stop aqui e alvo aqui no 1 para 1. Mas eu não gosto muito, eu acho que é pouco, uma defesa da linha d'água apenas pelo 2 minutos. Por isso que eu quis acreditar no rompimento da linha d'água pelos 5 minutos, tá? Então, a gente tem aqui o rompimento da linha d'água, tá? Aqui que eu peguei, vendi aqui no fechamento, coloquei o stop um tique acima da máxima e estopou essa operação. Não tem problema. Mas um ponto aí que eu acabei não notando na hora, porque eu estava operando 3 ativos, né? Que a gente já tinha 1, 2, 3, 4, 5, já era o 6º candle negativo em sequência. E tem alguém que fala, não me lembro no momento, mas isso ficou guardado aí na minha cabeça, que dificilmente após 5 candles no mesmo sentido, o movimento vai continuar. Tá? Então, geralmente o preço faz uma respirada, dá uma parada antes de continuar, tá? Depois de fazer 5 candles na mesma direção, ainda mais um tempo gráfico de 5 minutos. No 1 minuto, no 2, isso até acontece, mas no 5, 15 é bem mais difícil, tá? Essas foram as operações aqui do índice. O que nós tivemos no dólar? No dólar eu ainda estava operando o contrato antigo, tá? Foi a rolagem do dia ontem, mas eu acabei esquecendo, para variar, e estava operando o contrato antigo, tá? O que nós fizemos no setup de 2 minutos? Tivemos? Não. A gente teve aqui, ó, primeiro candle, deixou bastante pavio, mas foi um candle vendedor, tinha médias, então, assim, não foi muito legal para fazer vendas. Depois, a gente teve um outro candle que não conseguiu nem para cima nem para baixo. Aqui já fica interessante para você considerar, né, que o preço vai continuar a favor da tendência, a favor das médias. Mas a gente teve a confirmação nos 5 minutos, que foi o rompimento da linha d'água, tá? Tivemos pelos 5 minutos. Foi no primeiro candle. Eu falo que eu não gosto muito do rompimento da linha d'água no primeiro candle, mas como eu já estava de olho no primeiro candle do dia, que eu estava querendo uma venda e não tinha ficado legal, eu resolvi arriscar. Então, o que a gente fez? Fiz uma venda aqui no fechamento do candle, coloquei um stop, um tique acima da máxima. Vendemos aqui, saímos com um contrato aqui, outro contrato aqui, outro contrato aqui. Olha que legal, saímos aqui no fundinho, tá? Era uma região de interesse de dias anteriores, além de ser uma região de Fibonacci. Mais pra frente eu posso fazer um vídeo explicando isso daí, porque senão vai ficar muito longo o vídeo de hoje. E ficamos com mais um contrato, que daí eu, pelo 2 minutos, né? Pelo 2 minutos eu coloquei aqui, ó, no topo, tá? Então, eu fui abaixando o meu stop, né? Depois aqui, quer dizer, eu fiz a venda aqui, aí depois eu coloquei no preço de entrada, aí depois eu coloquei ele aqui atrás, e daí depois eu coloquei aqui atrás desse candle com bastante deslocamento, e daí o preço foi voltando, 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 acabei saindo aqui, tá? Isso pelo 2 minutos. Fizemos mais uma operação, aí eu entrei uma operação com meia mão, mas eu fiz com 2 contratos só, tá? Porque ele deixou esse candle aqui bonito no 2 minutos, tá bom? Então, já tinha mostrado que tava querendo ir para cima, fez um topinho aqui, deixou um novo fundinho aqui, fez um novo topinho aqui, então já tivemos aqui um pivôzinho, voltou, deixou aqui um fundinho anterior,
um fundinho maior do que o anterior, então o preço estava querendo, ele estava fazendo um zigue-zague aqui para cima. Mas ainda estava um pouco contra a tendência e só no 2 minutos ainda não me daria tanta força para pensar numa reversão dessa primeira tendência aqui. Mas após esse candle bonito, com bastante pavio para baixo, tá? É um candle bem comprador, eu fiz a minha compra. Então, fiz a minha compra aqui, coloquei stop aqui, um tique abaixo, fiz a minha saída parcial nessa região aqui, stop no zero, me tirou aqui, beleza? Então, saí aqui dessa operação. Logo depois, eu fiz mais uma compra aqui. Por quê? Eu já estava achando legal essa movimentação. No 2 minutos, deixou esse candle bonito, mas nos 5 minutos, deixou um candle muito bonito. Um candle muito bonito, que foi esse candle aqui, tá? Deixou esse candle aqui bem bonitão. Então, no fechamento desse candle, então eu acabei saindo aqui pelo 2 minutos do trade anterior. No rompimento desse candle aqui, eu fiz uma compra, coloquei o meu stop aqui, e a minha parcial ficou numa região interessante. Então, eu fiz a minha compra aqui, coloquei o meu stop um tique abaixo aqui da mínima, tá? E a minha parcial era para ter sido feita aqui. Mas por que eu saí antes? Voltamos para os 2 minutos, tá? E a importância de termos 2 tempos gráficos para a gente poder analisar. E eu gosto de fazer assim, tá? A gente tinha a média de 200, que era uma região de interesse, uma região de briga. Então, eu coloquei a minha ordem aqui, o meu alvo aqui, pegou, coloquei o meu stop no zero, depois ele saiu aqui nesse topinho, que também era ponto de região anterior, e foi isso, saída da minha operação, tá bom? Então, a primeira saída aqui e a segunda saída aqui, beleza? Então, foi isso que tivemos no dólar e no BIT. Ontem a gente começou ruim, começamos mal, mas depois deu tudo certo. Então, no 2 minutos, fizemos o setup do primeiro candle do dia. Ai, gente, é muita coisa aqui, ó. Fiz o setup do primeiro candle do dia, mas eu entrei um pouco... Eu entrei no segundo candle, tá? Então, por isso que ele me executou aqui. Mas era para ter sido aqui, com o stop aqui na mínima, tá? Mas eu acabei sendo realizada na minha compra aqui, tá? E coloquei o meu stop aqui. Tá? Coloquei o meu stop um tique abaixo aqui. Eu queria estar comprada nessa região, tá? Mas o preço veio e me estopou aqui. Mas eu ainda estava acreditando aqui num fechamento de gap, tá? O BIT, ele gosta de tentar fechar gap. Eu meio que percebi isso, tá? É por isso que eu não faria uma venda aqui, porque ele já estava muito esticado. Mas tentei uma compra logo de início, não deu. Ele veio testar aqui a região de mínimas de novo. Depois, ele deu uma outra possibilidade. Eu filmei e eu coloquei no Instagram, mas acabou não pegando. Então, o que eu fiz? Eu coloquei uma ordem aqui, logo depois que ele fez esse candle aqui e esse candle aqui, eu coloquei uma ordem nessa região, mas esse candle aqui andou muito rápido e acabou não pegando a minha ordem, tá? Por quê? Eu queria, mesma coisa, ó, pivô de alta, tá? Eu queria pegar esse rompimento aqui de pivô, stop aqui e colocar o meu alvo por aqui. Não deu certo, o preço andou. Então, eu falei, então vou esperar alguma outra região para comprar. Que região que eu pensei? Foi a região de máximas aqui do dia, tá? Então, eu posicionei a minha ordem aqui. Então, eu posicionei a minha ordem aqui, acabei sendo executada aqui, ó, tá vendo? Bem nessa região. E daí, eu coloquei o meu stop abaixo deste candle aqui. Tá? Coloquei o meu stop abaixo deste candle aqui. Ah, mas o que são essas vendas aqui? Essas vendas aqui? Basicamente, no que eu posicionei e a minha ordem pegou, eu estava ajustando o stop e ajustando a parcial. E ele já andou tão rápido aqui que ele pegou essa minha primeira parcial e não deu tempo de eu mudar, tá? Então, peguei essa daqui primeira, beleza, 1 de 4 já foram. Depois eu vi que nos 5 minutos... Olha como que ele estava nos 5 minutos. Ele estava aqui, ó. Estava brigado nessa região aqui, tá? Tava meio deixando um pavio nessa região aqui.
Então, eu acabei realizando mais um contrato aqui, tá? Coloquei o meu stop no 0, tá? Depois disso, eu acho que na verdade eu demorei, porque senão teria me tirado aqui. E eu acabei saindo aqui, sim, que era minha parcial original, tá? Eu acabei saindo aqui. E depois eu saí aqui, mas foi porque eu já estava encerrando as minhas operações do dólar e do índice também, então eu falei assim, não, tá bom, já tinha dado e eu acabei encerrando aqui, tá? Então aqui eu acabei vendendo. Então aqui foi feita a minha compra de 4, saí com 1, saí com 1, saí com o 1 e saí com o último contrato. Então essas foram as operações de ontem. E para variar, né? O Bitcoin não chegou na linha d'água. Ele não gosta muito, mas hoje deu bom. É isso, galera. Dúvidas? Podem me mandar, deixem aí nos comentários. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.